Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. 1 Coríntios, capítulo 10. Exemplos da história de Israel. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos seres humanos. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. O apóstolo Paulo pega exemplos do povo de Israel e sua rebelião contra Deus e sua entrega ao pecado. A idolatria, a adoração a ídolos naquela época, era uma forte atração sobre os judeus, porque quando eles cultuavam esses ídolos, eles tinham uma festa cheia de imoralidade. As sacerdotisas de Baal e de outros falsos deuses naquela época eram prostitutas cultuais. Então, a adoração ao Deus era uma adoração cheia de imoralidade, de práticas sexuais ilícitas. Isso era uma grande atração para o povo de Israel. Viviam caindo na idolatria e se entregando à imoralidade. Não pratiquemos imoralidade e não nos queixemos, porque o Senhor cuida de nós. Se você julga estar firme, cuide-se. Ser tentado, nós somos tentados. Agora, Deus não permite que venha uma tentação sobre você e sobre mim superior à nossa força. A força que Ele nos dá através do poder do Espírito Santo dele em nós. Mas tudo depende da sua escolha, da sua decisão. Se você peca, é porque você quer pecar. Não porque a atração do pecado fosse muito maior do que a força que Deus te deu. Deus permitiu que a tentação chegasse até você para te provar. Aí você deve dizer não ao pecado, tem poder para isso, porque o Espírito Santo está dentro de você, ou se entregar ao pecado, fraquejando. Tudo depende de você. Você, cristão, não é mais escravo do pecado. Você ainda é pecador, mas não é mais escravo do pecado. Você peca só se quiser. Domine-se a si mesmo. Vigie-se, não se entregue ao pecado. Diga não à sua natureza pecadora que gosta de pecar. E sim a Deus, ao Espírito Santo. E você vencerá a tentação. Deus nos prova, mas Ele providencia um meio de nós sermos vitoriosos contra o pecado. Seja santo, porque Deus é santo. Não ofenda mais Jesus Cristo, que pagou um preço tão grande por causa dos nossos terríveis pecados.
Só a misericórdia de Deus. E Ele continua intercedendo por nós. Continua intercedendo por nós. E o Espírito Santo sofre com gemidos inexprimíveis quando você se entrega à carnalidade. Não façamos sofrer o nosso Deus. Vivamos uma vida santa que agrada a Deus. Vivamos para agradar o nosso Senhor. As festas idólatras e a ceia do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Tudo que você ama mais do que a Deus é idolatria. Deus tem de estar em primeiro lugar. Não são só ídolos. Tudo que é mais importante para você do que Deus é idolatria. Ame a Deus acima de tudo. Acima de tudo. Que nada ocupe o primeiro lugar em sua vida, a não ser o seu Deus. Estou falando a pessoas sensatas, estou falando a vocês. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Somos um só corpo e participamos de um único pão que é Cristo Jesus. Há uma unidade na igreja de Deus. Todos nós somos um em Cristo Jesus. E participamos do seu corpo. A liberdade do cristão. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Você foi salvo, Deus te concede vida, você está vivo hoje, eu estou vivo aqui, para quê? Para servirmos uns aos outros. Não estamos aqui para buscar o nosso próprio bem, não estamos aqui para servir a nós mesmos, não estamos aqui para sermos servidos, estamos aqui para servir. A função do cristão aqui na terra é servir ao seu próximo. Tudo o que Deus te dá, tudo o que você tem, você deve usar para o bem do seu próximo, para aquele que necessita. Nós somos mordomos, somos responsáveis por todos os bens que Deus nos dá, para compartilharmos com aqueles que estão em necessidade, para ajudarmos os nossos irmãos. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Você vai comer? Agradeça a Deus, consagre a Deus, está purificado. Nós vivemos num mundo em que os alimentos têm agrotóxicos, têm remédios lá que fazem mal para nós. Nós vivemos num mundo em que os alimentos foram adulterados para se conservarem mais tempo, sem se estragarem, visando lucro e não a nossa saúde. Mas quem crê no Senhor, quem vive pela fé, mesmo que coma coisa venenosa, não lhe fará mal. Agradeça pelo alimento que está na sua frente, consagre-o ao Senhor. E o que ele tiver de maléfico, que vai prejudicar o seu corpo, será santificado e te fará bem. Agradeça, pois a terra é do Senhor e tudo que nela existe é do Senhor. Consagre seu alimento a Deus, ele é santificado. E agradeça de coração ao Senhor. Se você participa de uma refeição com ação de graças, se você agradece a Deus, por que você é condenado por algo pelo qual dá graças a Deus? Quando você dá graças a Deus, você está fazendo o que deve ser feito. Você não pode ser condenado por isso. Assim, quer você coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Aí tudo estará sendo santificado. E Deus estará sendo louvado, honrado.
Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que eles sejam salvos. Meu irmão, minha irmã, faça tudo para a glória de Deus, para enaltecer o nome de Deus, para engrandecer o seu amor, para engrandecer a sua bondade. E procure o bem do seu próximo, pois estamos aqui para fazer aquilo que Jesus fazia. Jesus andava fazendo o bem. Jesus andava fazendo o bem. No Velho Testamento nós vemos a história de José do Egito. É a mais bela história do Velho Testamento. Eu fico encantado com a história de José do Egito. Não é à toa que ele é o tipo de Cristo no Velho Testamento. Ele foi vendido por 20 moedas. Jesus foi vendido por 30 moedas. E ele tinha um caráter ilibado, um caráter santo. Um caráter santo. Ele não vivia para o seu próprio bem. E ele viveu na pior situação possível. Um jovem de 17 anos, cheio de vigor, cheio de saúde, cheio de sonhos para o futuro. Um belo, lindo jovem, muito inteligente, saudável. De um momento para outro foi vendido como escravo. Como escravo, o que ele fez? Ficou reclamando, ficou se queixando. Se revoltou, tentou fugir. Não, ele disse: ó Senhor, tu permitiste que eu me tornasse escravo. Me ajuda a dar o melhor de mim. Eu quero te servir aqui como escravo. Tudo que eu fizer é para honrar e glorificar o seu nome. José trabalhava como escravo de Potifar, o seu dono, mas ele estava servindo a Deus. Então o seu serviço brilhava. Tudo que ele fazia brilhava. Tudo que ele fazia era perfeito. E a obra que ele fazia era tão maravilhosa que ele foi promovido a mordomo. Passou a cuidar da casa do seu dono. Da casa do seu dono. E aí a mulher do dono queria de todo jeito adulterar com ele. Ele disse para ela: como é que eu vou pecar contra Deus e ofender o meu dono? Não aceitou. Ela insistiu dia após dia, até que ele não teve jeito para escapar, ele teve de fugir e deixou a sua capa na mão dela. Aí a paixão maligna que ela tinha se transformou em ódio, e ela o acusou de ele estar tentando violentá-la. O marido mandou-o para a prisão. Escravo na prisão. Qual o comportamento dele na prisão? Ele foi preso porque se negou a pecar, se negou a ofender a Deus e ao seu próximo. Foi preso sem ter cometido nenhuma falta, pelo contrário, porque agiu corretamente. Qual foi a sua atitude? Ele se revoltou na prisão? Não, ele respirou fundo e falou: ó Senhor, é muito difícil ser escravo, mas tu me desses graça, e eu fiz o melhor possível, me tornei mordomo como escravo. Agora, por essa injustiça, por ter resistido ao pecado, estou aqui nesta prisão, mas o Senhor está comigo. Me ajuda a servir ao meu próximo, a esses bandidos que estão do meu lado. Me ajuda, me dá graça. Ele não vivia para servir a si mesmo, ele vivia para servir o seu próximo, seja ele o seu dono, ou seja ele bandidos ao seu redor, criminosos. Ele vivia para servir aqueles que estão ao seu redor. Meu amado, minha amada, quem está ao seu redor é sua obrigação servir. Não é por acaso que Deus coloca pessoas ao seu lado, para que você possa servi-las, amá-las, e para que você possa pregar o Evangelho com palavra e com vida. Servir a seus irmãos necessitados, pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem a Deus, viver uma vida santa, cheio de fé, ser instrumento de Deus de salvação e de bênção aqui na terra. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o nosso próximo. É assim que Deus ama o nosso próximo, através de você, através de mim. Não procure seu próprio interesse, mas procure o interesse daqueles que estão ao seu redor. É para isso que Deus nos salvou e nos deixa aqui. Que possamos transbordar do amor de Deus, sendo instrumentos do seu amor para aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.